A gente está aqui no tempo do rei Josias. Ele era um rei de Judá. E nessa época do rei Josias, o povo estava totalmente corrompido, totalmente fora da vontade de Deus. E eles estavam vivendo um período pré-cativeiro. Eles estavam para ir para o cativeiro. Os profetas já estavam avisando o povo: olha, se vocês não se arrependerem, vai vir o inimigo, a Babilônia vai vir, vai tomar, e vocês vão ser levados para o cativeiro. Enfim, o pecado estava destruindo aquele povo, e eles não se davam conta, eles já estavam levantando altares, ídolos, se corrompendo, não havia mais temor de Deus naquela época. E Deus levanta um rapazinho de 8 anos, a idade do meu neto mais velho. Meu Deus, eu fico imaginando o Luca ali governando Judá, né? Como rei de Judá. Mas ele era um menino temente a Deus. E ele, quando começou a crescer, essa história está lá em 2 Crônicas, está em 2 lugares. 2 Reis 22, do 14 ao 20, ou 2 Crônicas 34, de 1 a 33. Eu não vou ler o texto inteiro para não me alongar, mas eu prefiro o texto de Crônicas, porque Crônicas, ele fala com mais clareza, ele dá mais detalhes do que o livro de Reis. Eu gosto do livro de Crônicas, ele é mais poético, assim, ele fala detalhes que Reis não dá. Mas é a mesma coisa, a mesma história. 2 Crônicas, capítulo 34, de 1 a 33. Então, no comecinho conta, né, que Josias tinha 8 anos, começou a reinar, e 31 anos ele reinou em Jerusalém. E ele foi um rei que colocou ordem ali em Judá. Ele era temente a Deus. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, versículo 2, andou nos caminhos de Davi, 2 Crônicas 34, de 1 a 33. Eu estou no 2 agora. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou no caminho de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º, 12 anos depois, começou a purificar a Judá, Jerusalém, dos altos, tirar as imagens de escultura e tudo. Então, Deus levanta esse rei para purificar Judá. Judá estava passando por uma reforma espiritual, a começar do rei. E o rei tem muita influência, a liderança tem muita influência. Você, mulher, tem muita influência na sua casa, na sua família. Quando Deus levanta uma mulher numa família, meu Deus do céu, Deus salva marido, salva filho, salva todo mundo. Se o marido não quiser ser salvo, mesmo se ele não quiser ser salvo, Deus dá um jeito de abençoar aquela casa por causa de uma mulher. Amém, queridos? De uma liderança. Quando é o homem que se converte, então, meu Deus do céu, a bênção é dobrada, né? Porque é um sacerdote. Amém? E aí, do versículo 4 até o 13, ele começa a falar de toda a reforma. Então, eles fizeram uma reforma enorme, espiritual, religiosa, naquela parte de Judá, né? No templo de Judá. Versículo 14, tirando eles o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. Então, acharam o livro da lei. Josias pediu para ler o livro para ele. O livro da lei é o nosso Pentateuco. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio. Os primeiros livros da Bíblia é o livro da lei dos judeus, tá? E aí eles começaram a ler, provavelmente era o livro de Deuteronômio, que é o resumo dos outros livros. Quando eles começaram a ler esse livro, veio um temor sobre Josias. Né? Esse rapazinho, ele devia ter por volta de 20 anos, mais ou menos. Veio um temor muito grande no coração dele. E ele disse assim, meu Deus, eu preciso saber o que eu vou fazer. Eu preciso saber o que eu vou fazer. Porque nós estamos pecando contra Deus. O que vai acontecer com a gente? Lembrando que, nesse tempo, quem profetizava muito era Jeremias e Sofonias. São os profetas pré-exílio, antes deles serem levados ao cativeiro. Interessante que quando ele pediu para os governantes dele, para o pessoal ali, os sacerdotes, enfim, procurar alguém para profetizar, eles foram atrás de uma mulher chamada Hulda, né? E esta mulher trouxe uma palavra para eles. Só que ela não trouxe uma palavra, ela não alisou a cabeça deles, não. Eu acho interessante que é mãe raiz mesmo, não alisa a cabeça de filho, não, né? Quando a gente quer educar, né, no caminho certo, a gente não fica alisando, ai, coitadinho, vem cá, você roubou, ai, nem vou te esconder, né? Não, a mãe tem sempre uma palavra de correção, né, para colocar o filho nos trilhos. Se a gente quer que o filho
cresça e seja um homem ou uma mulher digno, bem educado, que não dê trabalho, a gente tem que corrigir. E essa era uma mulher, ela era mãe, ela era casada com um homem que cuidava das roupas dos sacerdotes. Então ela estava acostumada com essa purificação, ela estava acostumada ali a andar no meio dos sacerdotes. Ela era uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus. Chamam essa mulher, e aí ela vai e começa a profetizar. Quando eles chegaram lá, está aqui no versículo 22. Então Ilquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, guarda das vestimentas, e habitava ela em Jerusalém na segunda parte, e falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse assim: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que os enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre esse lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, Josias, um rapazinho de 20 anos, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis, assim diz o Senhor Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra esse lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Eis que te reunirei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Uau, que palavra forte. Deus já estava, a paciência de Deus chegou no limite. Que Deus é um Deus longânimo, misericordioso. Mas quando você começa a aprontar demais, Deus é longânimo. O ânimo dele é longo, ele é paciente, a paciência dele excede o nosso entendimento. Mas chegou um momento que Deus já não aguentava mais o pecado daquele povo idólatra, um povo que passou pelo mar, um povo que Deus tirou das mãos de Faraó, que levou para uma terra prometida, que deu as suas ordens, deu a sua lei, deu a sua bênção sobre eles, e o povo continuava teimando em adorar outros deuses. O que aconteceu? Deus falou, agora chega, eu não aguento mais. Mas Josias, por temer a Deus, ele fez uma grande reforma ali. E a primeira coisa que ele fez foi celebrar a Páscoa ao Senhor, lembrar a libertação, lembrar o povo. Então, o que Uda profetizou aconteceu. Enquanto o rei Josias esteve vivo e fez toda a reforma em Judá, o que aconteceu? Houve paz naquele lugar. Não tinha guerra e nem nada. A única coisa, só foi acontecer a morte dele quando ele tinha lá os seus 40 anos, mais ou menos, que ele entrou numa guerra que ele não tinha que entrar, que era uma guerra dos egípcios contra os assírios. Ele entrou nessa guerra e ali ele morreu. Depois que ele morreu, vieram mais 2 ou 3 reis depois dele, e aí o povo foi levado cativo para a Babilônia, né? E nesse tempo, Jeremias, Sofonias e outros profetizavam, falavam, pô, vocês têm que se arrepender, vai vir o cativeiro, vocês vão, né? E eles nem aí, queridas, por que eu dei essa introdução? Para vocês entenderem o tempo que essa mulher estava. E para vocês entenderem que hoje em dia nós estamos vivendo as mesmas coisas. O tempo passa, mas as coisas não mudam. E muitas vezes a nossa vida é assim, né? Muitas vezes a gente está colhendo coisas que a gente plantou lá atrás e que a gente não quer se arrepender, não quer se consertar com Deus. E Deus está alertando, olha, se conserta, se arrepende, dá tempo. Naquele tempo eles não tinham Jesus ainda. Então Deus era um Deus rígido, a lei era para ser seguida a linha, né? A risca. E o povo não seguia. Só que hoje nós temos Jesus. Nós temos a graça de Deus sobre nós. Jesus levou sobre si toda a maldição. Jesus nos convence. O Espírito Santo dele habita em nós. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então não tem como você não ser abençoado. A bênção já está sobre você. Em Cristo Jesus você já tem essa bênção.
Só que muitas vezes a gente, sabendo disso tudo, a gente ainda continua pecando, a gente continua fazendo coisa errada e a gente tem a colheita, né? Não é que Deus é mau. Deus ele deixou na sua palavra para nós como guia. Aquilo que você plantar, você vai colher. Então, se você plantar coisas erradas, você vai ter a colheita, não posso fazer nada. E Deus falava para aquele povo, eu estou alertando, eu estou enviando profetas, eu estou enviando todo mundo para falar com vocês, vocês não querem, né, se arrepender. Então, foi isso que aconteceu. Durante o reinado desse menino, desse rei, houve paz. Ele fez uma grande reforma ali. Ele mudou todas as coisas. Oh, meu Deus, eu perdi aqui. Só um minuto, queridos. Peraí que eu vou abrir aqui, porque esse negócio perdeu Só um minutinho. Só um minutinho, porque eu estou seguindo aqui uma linha, eu não posso perder. Amém? Que eu anotei várias coisas dessa profetisa para ensinar para vocês. Tá aqui. Deixa eu fechar aqui. Glória a Deus. Bom. Então ele destruiu a idolatria, restaurou o templo, restaurou a Páscoa, renovou a aliança de Deus com o povo. Tudo isso está nesses textos que a gente leu. Se você ler os textos para frente, você vai ver a centralização do culto a Deus, né? Ele destruiu todas as imagens de escultura. Então, houve esse período de paz, ele morreu. Agora, vamos falar de Uda, queridas. Vamos falar de Uda. Essa profecia que Uda trouxe, ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher muito usada por Deus, ela foi escolhida, não escolheram Jeremias. Acho que o povo já estava cansado de ouvir Jeremias com as mesmas profecias. Acho que eles pensaram, vou pegar uma mulher de Deus agora, porque eles vão ter que ouvir, né? Eles vão ter que ouvir. E aí foram atrás de Uda. E o testemunho dela, ela trouxe esse arrependimento para Josias. Mas ela trouxe também para ele uma palavra de misericórdia. Olha, como você se arrependeu, sobre você não virá esse mal. Sabe, queridas, muitas vezes a gente vive no meio de uma família que o sangue de Jesus tem poder, né? Que às vezes a família está lá sofrendo e tal, e você está lá lutando por aquela família, lutando pelo povo, ou não é nem a família, de repente você está num ambiente de trabalho, numa igreja, sei lá, algum lugar, que só você que está ali conectado com Deus, e está todo mundo perdido, todo mundo fazendo um monte de besteira, e as coisas estão acontecendo e você não sabe mais o que fazer. Mas enquanto você está ali, Deus está abençoando. Você que crê no Senhor, que se arrependeu, você que entregou sua vida para Jesus, Deus está te abençoando. E Deus diz na sua palavra que aqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que servem ao Senhor, aqueles que são nascidos de novo, vão fazer a diferença dos que servem e os que não servem. Amém? As pessoas vão ver a diferença na sua vida. Diz que Deus quer que você se mantenha em pé. Qual é a diferença de uma pessoa que ama Jesus, de uma pessoa que tem Jesus das outras? Eu digo outras porque tem muito que se diz cristão, até evangélico, que não tem Jesus de verdade, né? Não tem o coração voltado para Jesus. O que Deus quer que a gente faça? A única coisa que Deus quer que a gente faça é se arrepender. Se arrepender e crer no Evangelho. É o que Pedro pregava. Arrependei-vos e crer no Evangelho. Amém, querido? Crê em Jesus. Crê que Ele morreu na cruz por você. Olha o que Ele fez por você. Então, por que a gente continua praticando o erro? Por que a gente continua no erro? É isso que Deus tem nos alertado todos os dias. Eu amo você, eu mandei meu filho para morrer por você, para você ter uma vida abundante. Então, para de pecar, para de errar, procura consertar o teu caminho, porque enquanto você está no pecado, enquanto você está no erro, as coisas não podem acontecer. E Uda foi essa mulher, amém? Ela trouxe essa palavra para o Josias, uma palavra de esperança, mas o povo, né? Então, eu queria falar algumas características dessa mulher, que ela não tinha proeminência nenhuma, ela não era nenhuma líder, ela não carregava ali na patente dela o título de profeta. Era uma mulher simples, uma dona de casa. A Bíblia não fala se ela tinha filhos, ela era esposa de Salum, que cuidava das roupas. Mas a Bíblia não fala que ela tinha uma proeminência, né? E ela não estava nem aí para isso, ela era uma mulher de Deus, uma mulher destemida. Ela morava numa cidade baixa, como nós lemos, uma cidade humilde, porque Jerusalém tinha os lugares altos,
que eram os lugares onde moravam os reis, o pessoal da alta, né? E a parte baixa morava o pessoal mais humilde. Então isso já nos aponta que Uda era uma mulher humilde. Jesus falou que bem-aventurados são os humildes de coração. Amém? Porque eles verão a Deus. Uda era uma mulher humilde. E ela foi, e conta a história, que essa mulher ela foi honrada, porque no final da vida dela, ela foi morar lá no palácio com o rei. Amém? Ela e a sua família. Amém? Ela morava na Cidade Baixa, mas depois o Senhor a honrou. Deixa eu ver se agora foi aqui, gente. Peraí. Ui, glória a Deus. Aqui é melhor. Aleluia, aqui é a letra maior. Então eu quero deixar 2 textos para você. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Uma mulher humilde de coração, que foi procurada por homens para trazer uma palavra para o rei. Lucas 14,11 diz também que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Outra coisa, essa mulher ela esperou o seu tempo, ela não furou a fila. Quantas vezes nós furamos a fila, passamos na frente, a gente quer resolver as coisas do nosso jeito? É ou não é? Quando eu estava lendo essa palavra, né, estudando, meditando nela, Deus começou a vir muitas coisas na minha memória, né? Quantas coisas eu fiz na minha vida erradas, porque eu precipitei, eu pus o carro na frente dos bois, sabe assim? Tomei atitude, e depois eu falei, meu Deus, acabei atrasando o cumprimento da promessa. A gente tem um problema muito sério hoje em dia chamado carência, né? A gente é muito carente. E por causa dessa carência, a gente mete os pés pelas mãos, a gente faz coisas que não tinha que fazer, a gente toma atitude errada, não sabe esperar o tempo de Deus. Como a gente é ansiosa, eu estava comentando com as meninas, né? Hoje eu serei breve. Por quê? Eu tenho que aprender agora a ministrar rapidamente, porque ninguém mais tem paciência. É ou não é? Antigamente a gente ficava horas escutando alguém pregar, hoje a gente não tem mais paciência para ouvir. Tempos novos, tempos de internet, tempo de fast food, tempo de fast tudo, né? Então a gente não tem tempo para perder, a gente quer resolver. E a gente não tem, e isso a gente perde muito, porque o trabalhar de Deus às vezes é longo na nossa vida. É longo. Márcia, pastora, lembra quando você dava os estudos? Um monte de estudos tão longo. Eu sinto a diferença. Hoje a gente não tem mais paciência. Não, é verdade. É verdade. Porcaria desse telefone. A gente usa, não tem jeito, né? Mas a gente perdeu mesmo, é verdade. Perdeu, é. A gente tinha muito mais paciência de ouvir, de ficar. É verdade. Hoje não. Você tá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que loucura, né? Então, vamos lá, deixa eu correr aqui. Não, então, às vezes... Mas às vezes a gente fica assim, a gente mete os pés pelas mãos, põe a carroça na frente dos bois, faz o que Deus tinha que fazer, faz tudo errado, porque não era aquilo que Deus ia fazer, né? E acaba se dando mal. A gente tem que aprender a esperar. É difícil, eu vivi um tempo agora de uma situação de uma injustiça muito grande, enfim. E até hoje eu fico, Deus, por que o Senhor ainda não fez nada? E as pessoas me procuram e falam, por que ainda não aconteceu nada? Por que Deus não faz? Por que nada acontece? Eu falei, gente, é o trabalhar de Deus. Deus dá oportunidade para todo mundo se arrepender. Deus nos ama assim como Ele ama aquele que te faz mal também, né? Então Ele dá oportunidade para todo mundo se arrepender. Então, essa mulher, ela não furou a fila. Ela devia estar indignada com a situação. Ela devia ter ido, ela poderia ter ido até o profeta e botado o dedo na cara dele. Olha isso que te digo hoje, né? Esse povo todo vai perecer. Ela ficou quietinha no canto dela. Ela devia estar com a palavra aqui, ó, para sair, né? Agora eu falo. Quantas vezes eu já me peguei assim, agora eu vou lá. Aí se eu tiver uma oportunidade... Mas ela esperou, nós temos que aprender a esperar o momento certo de Deus nos chamar. Amém, queridos? E assim como Deus usou essa mulher como uma voz profética naquele lugar, Deus quer usar a tua vida hoje. Porque nós vivemos os tempos hoje estão muito iguais, nada muda. As coisas vão se repetindo, como diz lá em Eclesiastes. Tudo é um ciclo, né? A gente vai vivendo tudo de novo. A humanidade está em pecado, as coisas acontecem, injustiças a gente vê.
Mas Deus quer levantar cada uma aqui como uma uda, uma voz profética. O que você tem falado para a sua família? Você tem alisado o pecado deles ou você tem sido certeira? Certeira no que tem que falar, né? Essa mulher, ela não ficou dourando pílulas, não. Ela foi lá direto ao ponto. Então, ela não se ofereceu para falar. Ela carregava dentro dela uma autoridade profética. E você carrega dentro de você essa autoridade profética. Sabe por quê? O mesmo Espírito Santo que habitava em Uda, habita em você, habita em nós. Na época que ela vivia, o Espírito Santo só vinha sobre profetas, reis, sacerdotes. Hoje o Espírito Santo está para todo mundo porque o véu se rasgou, meninos. O véu se rasgou. Então, nós temos livre acesso à presença de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre todos nós. Então, o Espírito que estava em Uda está em nós também. O mesmo Espírito está sobre nós. Então, você tem uma voz profética na sua família. Mas voz profética, o que é? É palavra de Deus. É trazer arrependimento ao povo. É pregar a verdade. Doa a quem doer. E vou dizer coisa para você. Amigo, amiga, de verdade, não fica te alisando, não. Chega e fala coisas duras. As pessoas que te falam coisas duras, pode crer que é tua amiga, porque te ama. Porque se não te amasse, deixar você se lascando. É ou não é, queridas? Então, é isso aí. Amém, pessoal do YouTube? Quem está me assistindo aí? Dá um glória a Deus aí. Então, assim como eles foram chamar a profetisa, as pessoas querem te chamar. E o que estão fazendo com você? As pessoas que te procuram. Vou fazer uma pergunta, você pense, só pense, né? O que as pessoas que te procuram para fazer? Para fofocar? Jogar a conversa fora? Para dar risada? Isso tudo? Não a fofoca, né? Mas jogar a conversa fora, tudo é gostoso. A gente, né, tem os momentos de dar risada, de descontração. Mas as pessoas só te procuram para isso, ou as pessoas têm te procurado para você dar um conselho, uma palavra de bênção, de sabedoria. Se as pessoas estão te procurando para isso, minha querida, Deus te escolheu como uma profeta. Amém? Para você abençoar, aconselhar e trazer essa pessoa ao arrependimento, trazer essa pessoa ao conserto com Deus. Amém? Porque esta mulher foi usada para trazer um conserto sobre o tempo dela. Amém? Ela trouxe um grande conserto. Avivamento ela trouxe no coração de Josias, porque foi o único que se arrependeu ali. Pode ter tido pessoas ali, né? A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que algumas pessoas também foram tocadas. Mas Deus trouxe o exílio. Deus trouxe a invasão da Babilônia sobre aquele povo, porque a maioria estava lá irredutível, com o coração duro, fechado para as coisas de Deus. Então, o verdadeiro profeta, ele traz esse arrependimento, ele traz esse conserto. Agora, Deus quer usar você como uma voz profética para trazer um avivamento sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vizinhança, seu trabalho, aonde você for. Deus quer usar você como essa voz profética. A Bíblia fala, como Deus falou para Jeremias, abra a tua boca que eu encherei. Porque Jeremias, quando ele foi chamado, ele falou assim, olha, eu sou uma criança, o que eu vou falar? E Deus falou, abre a tua boca que eu vou encher. Vou contar um pequeno testemunho meu. Quando foi num sofá assim, só que era noutra casa, quando a gente se converteu, foi um casal, o primeiro casal que a gente ganhou para Jesus, eu comecei a falar de Deus para eles, mas eu estava muito crua ainda, né? Eu conhecia as coisas assim, de ouvir falar, de criança, da minha mãe. E eu estava falando com eles, eu falei, olha, está escrito na Bíblia, assim, 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 eu não sei onde é que está, mas que está escrito, tá. Né? E servia para aconselhar aqueles dois. Aí eu falei, deixa eu ver se eu acho, gente, quando Deus quer te usar, ele é o sobrenatural. Eu abri a Bíblia, tá ali o texto, eu falei, gente, tá aqui. E os dois lá, olha, até arrepiei. É o Espírito Santo. Deus é muito maravilhoso. Então, quando ele quer usar a gente, abre a sua boca que ele vai encher, minha amada. Você tá com alguém na tua família só se lascando, vai lá e chega e fala, vamos orar, Deus vai te revelar o que está acontecendo. Ou se você souber o motivo, com amor e peça sabedoria a Deus e fala. Fala, tá na hora da gente se arrepender aí, vamos lá, vamos orar, eu vou orar com você, eu vou te ajudar, amém? Eu vou ser um facilitador, amém? Então, ela trouxe essa mensagem de conserto. E ela também falou sobre a misericórdia de Deus para Josias.
ela demonstrou sabedoria, coragem e fidelidade na mensagem. Como eu falei, ela podia ter, né, manipulado ali, não é bem assim, sabe? Deus está falando, mas tem um caminho aqui, tem um jeitinho, não tem jeitinho para Deus. Ela foi fiel à palavra. Você quer saber aconselhar? Você quer saber dar uma palavra que venha de Deus? Leia a Bíblia, estude a palavra, porque é só aqui que a gente vai encontrar o conselho certo. Amém, queridas? Ela não hesitou em transmitir essa mensagem, ela foi direto no ponto e a profecia se cumpriu. Amém? Em momento algum ela veio com achismos. Em momento nenhum ela falou, sabe, eu acho que... Não. Da mesma maneira nós também, quando formos falar com alguém, você não tem achômetro, não tem o evangelho segundo Luísa. Não existe evangelho segundo Márcia. Não. Você tem que ir na palavra e buscar esse conselho na palavra. Amém? Aí esse conselho vai ser certeiro. O caráter e o comportamento de Uda não fica só lá no Velho Testamento, é para hoje também, é para nós. Uda vivia num tempo que as pessoas estavam totalmente afastadas, mas ela se manteve firme, né? Na sua palavra. Deus não te chamou para você falar o que você acha. Amém, queridas? Amém. Ele não quer a tua interpretação distorcida. Se você tem dúvida, fala, olha, eu vou orar primeiro, eu vou estudar, eu vou pesquisar, e depois eu te falo. Amém? Deus vai te dar sabedoria para falar, assim como ele fez com Uda. Ele vai te dar sabedoria. E como ele prometeu, de dentro de você vão fluir rios de águas vivas. A verdade da palavra. E quando você falar sobre arrependimento, as pessoas vão olhar para você e falar assim, puxa, você está falando de coisas tão pesadas, mas você fala com uma graça, com uma sabedoria tão grande, com um amor tão grande, que é impossível eu ficar no pecado, é impossível não me arrepender. Né? Por quê? Porque você falou cheia do Espírito Santo. É diferente de você chegar na carne. Lembra que eu falei? Ela esperou o momento dela. Quando a gente não espera o nosso momento, a gente chega como? Na carne, total. Né? Outro dia eu estava vendo um vídeo de um pastor brigando com o Henrique Cristo. Saíram no tapa. Aquele lá, ó pai, né? E ele lá, ó pai, isso é coisa antiga. Aí ainda foi o pastor de Bíblia para cima dele, começou a socar os... Eu falei, gente, a que ponto a gente chega, né? O cara é uma figura, né? É um comediante aquilo ali, né? Não dá para levar a sério aquele homem. O Henrique Cristo hoje já tá velho, porque esse filme era antigo, ele estava jovenzinho. Eu já tão velhão, de 60 anos. Enfim, gente, eu tenho 60 também, tá? Não posso falar bem. Ô, Glória! Então, outra coisa que Uda fez, ela não buscou a glória própria dela. A gente vive um tempo tão difícil, né, gente? Que as pessoas se intitulam profeta e levantam o narizinho, né? Olha com quem você está falando, porque eu sou um apóstolo, eu sou um profeta, eu sou um pastor. Não toque no ungido do Senhor, né? Eis que te digo de mim mesmo hoje, né? É tipo isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as profecias que a gente ouve por aí, né? Essa mulher, se você ler esse texto, você vai ver que por 4 vezes ela fala, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Essa mulher glorificou o nome do Senhor na vida dela. Amém? A gente nunca pode deixar de dar glória a Deus, a quem é devida. Se você tem sabedoria, se você tem vida, tudo que você tem é porque Deus tem te dado. Essa sabedoria que você tem para atrair as pessoas é Deus que tem te dado. Amém? Os dons que você tem, que você usa para Ele, veio de Deus. Então toda a glória tem que ser para Ele. Amém? O nosso propósito, a gente tem vivido dias, né, de pessoas querendo influenciar os outros e propósito, não sei o quê. A gente ouve muito essas palavras hoje em dia, né? Propósito, muda a mentalidade e não sei o quê. É um tempo novo aí que a gente tem que se adaptar, né? Mas o propósito por qual você foi criada, chamada, escolhida por Deus é para que o nome dele fosse exaltado. Seja exaltado. Amém? Amém? Deus quer te encher do Espírito Santo. Se você ainda não teve esse encontro com o Espírito Santo, hoje é o dia. Amém? Hoje é o dia de você buscar essa presença gloriosa. Isaías capítulo 61, eu amo esse texto, né? Quando eu estou meio assim abatida, eu vou lá e leio.
eu começo a voar. Começo a voar. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Essa palavra foi para Jesus. O profeta Isaías já estava profetizando quem seria Jesus e o que ele teria. Mas esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Amém? Amém. Levanta tua mão e diz: eu tenho esse Espírito. Eu tenho esse Espírito. Oh, glória! O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Ele me enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Esse texto ele é tão profundo. Primeiro ele fala: me ungiu para pregar boas novas aos mansos, aos humildes. Soberbo não quer saber de boas novas. Soberbo não quer saber de Jesus. E você vai ter esse discernimento na hora. Quando você for falar da palavra de Deus, você vai ver quando a pessoa não quer. Você vai ver quando a pessoa já está assim, vira as costas e vai embora. Porque ele te enviou para pregar as boas novas aos humildes, aos mansos. Restaurar contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Qual que é a vingança do nosso Deus? A vingança contra Satanás que te aprisionou até hoje. Contra os demônios que têm te aprisionado com tristeza, com depressão, com vícios. O Senhor Deus, ele te ungiu para que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Repete comigo, para que ele seja glorificado. O Espírito do Senhor veio sobre você com dons, com talentos, não para você sair por aí se achando. Eu sou profeta. Coitado do menino, né, que está na internet agora, né? Viveram até meme, tem musiquinha, tudo bem, até engraçado as musiquinhas que eles fazem, mas coitado, ele é uma criança que merece misericórdia, que merece alguém que instrua esse menino. Porque ele fala: eu sou profeta, eu sou profeta. Gente, nós não somos nada, né? Cadê os pais, cadê os pastores desse menino que não tomam conta dele, que não discipulam, que não ensinam? E depois na escola para aprender, né? Enfim. Mas vamos voltar aqui. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos. Renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Leia esse texto e medita nessa palavra. Para que Deus te chamou? O que você tem feito na tua família? O que você tem feito na sua casa? Eu moro sozinha. Alguma funcionária? Você tem alguém? A vizinha? O caixa do mercado? Alguém? Você tem essa voz profética na vida dessas pessoas. Você foi ungida. Você foi escolhida para falar. O que você está fazendo com isso? Está jogando fora? Está desperdiçando? Você está desperdiçando pão? A minha mãe falava que é pecado jogar comida fora. Né? As coisas dos antigos. Né? A gente joga tanta coisa fora. Pecado jogar comida fora. É pecado jogar o alimento da palavra de Deus que você recebe, que você está recebendo hoje aqui. Também é pecado você jogar fora. Eis que te digo de mim mesma hoje. Não jogue esse alimento que você tem recebido. Seja essa voz profética. Amém, querida? Nós temos que ser uma boca de Deus nessa geração má e perversa. Meu Deus do céu, o que a gente tem visto hoje? As pessoas querendo ser cachorro, ser gato. Né? Eu brinco, quando eu estou na carne mesmo, eu falo: eu tenho a solução. Dá um pote de ração para comer, ou então é porquinho. Virou porquinho, vai comer bolota com os porcos lá. Quer comida? É aquilo ali que você vai comer. Mas essa é a parte humana. Que a paciência tem limite. Mas as pessoas criando boneca, aquelas bonecas, como chama? Reborn. Né, Camila? Reborn. A tia fala: eu tenho uma reborn. Meu Deus! E as pessoas ficam do lado assim, sem saber o que fazer. A pessoa tá maluca e você tem que concordar com a maluquice dela. Gente, que mundo é esse que nós estamos vivendo?
A verdade está virando mentira, a mentira está virando verdade e as coisas estão totalmente deturpadas. E nós estamos caladas assistindo tudo isso porque a gente não quer ter inimigos. Não posso fazer inimigos, não posso me posicionar porque senão eu vou ofender a pessoa, não sei o quê. Existem maneiras de você falar a verdade. Quando você está cheia do Espírito Santo de Deus e você chega para a pessoa e fala assim, vem cá, eu vou orar por você. Sabe o que diz a Bíblia? Diz isso, isso e isso. Está na hora da gente se converter. E você colocar as mãos sobre uma pessoa e orar. E essa pessoa se liberta só com a tua oração, só de você chegar perto. Quando você está cheio do Espírito Santo, os demônios têm que fugir. Porque está chegando a presença de Deus. Amém? Amém. Então, volto a perguntar para vocês. O que você tem feito em relação a essas pessoas que estão te cercando? O que você tem dito para elas? O que você tem feito com a sua rede social? Me deu 5 minutos, eu falei, quer saber? Eu vou começar a postar aqui. Todo dia eu mando uma palavra. Se vocês estão cheios de receber minhas mensagens, vão falar, sair que... Tá? Não quero incomodar ninguém. Mas eu tenho recebido muito retorno. Muitas pessoas me chamam, falam, não, para. Puxa, isso foi para mim. Até uma pessoa até fez uma música com uma palavra que eu mandei aí. Enfim, está sendo bênção. Pessoas mandando para outros que estão sendo abençoados, que estão recebendo uma palavra, um alimento. O que você tem feito? Faz alguma coisa, manda um versículo, manda mensagem. Em vez de ficar mandando essas piadas bobas que não edificam, mas uma é uma piadinha, outra vai. Mas gaste o teu tempo na rede social para edificar a vida das pessoas. Joga lá um versículo, uma história, compartilhe um reel que você achou bonito, que tocou o seu coração, compartilhe. Se você, não quero falar porque eu não tenho jeito, que importância, faz alguma coisa, porque Jesus está voltando. E como o Udo, eu falo para vocês, esse mundo vai acabar, isso tudo vai ser destruído, porque as coisas estão horrorosas. A gente está vivendo tempos de horror. Eu não quero entrar em detalhes, mas acabou de acontecer um show macabro de invocação de demônios. E as pessoas já achando lindo, aplaudindo. Se você pegar o significado daquilo tudo que aconteceu, meu Deus do céu, Jesus está voltando. As pessoas estão indo para o inferno. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque nós vamos prestar conta de Deus. Para Deus. Disso tudo. Amém? Aí, pastora, que dureza, né? Eu pensei que a palavra hoje ia ser tão assim, suave. Você foi chamada para ser uma boca profética. Você foi chamada para ser amiga de verdade das tuas amigas. Uma filha de verdade que até confronta os pais no amor, no respeito. Se você é mãe, está na hora de você confrontar. Eu fui muito raiz com os meus meninos. Eu era brava mesmo, sou homem, né? Eu era o terror. E quando eles aprontavam, meu Deus, sai de baixo. Estou lembrando da história do pé de galinha. Eu arrebentei com aquele menino. Ele não passou impune. Eu arrebentei com ele. Essa criançada só apronta. Eu não vou apontar aqui para me expor. Mas essa história roda por aí. Então, assim, eu era o terror. Por quê? A gente está educando, no meu caso, eu criei 4 homens. Graças a Deus, hoje eles não me fazem passar vergonha. Porque quando faziam, né, entrava no eixo. Então, queridas, o que eu quero dizer para vocês, não abram mão da verdade da palavra de Deus. Amém? Não abram mão dessa verdade. Vivam na verdade. Preguem essa verdade com amor, com sabedoria. Deus vai dar essa sabedoria para vocês. Amém? Amém. Vamos orar?